Eu não conheço essa moça, eu não conheço a Marcela Carrasco. Marcela, eu não te conheço, me perdoa por não te conhecer, acho que é uma falha minha. Mas ela fez um vídeo falando sobre esse escapismo, sobre as pessoas estarem saindo da internet. Obviamente, como é um react, eu não assisti, eu não sei, tipo, de fato do que se trata. Eu já tinha pulado a introdução aqui, mas vamos do começo, que aí a gente faz a coisa certa. A Marcela Carrasco, ela fez um vídeo falando sobre esse escapismo das redes sociais e tal, o que a gente tem vivido das pessoas estarem cada vez mais clusterizadas. E eu quero fazer alguns comentários sobre isso também, passando muito por esse cansaço que eu venho sentindo e qual o impacto das redes sociais nisso, na minha visão. E a gente vai falar de IA também, porque eu acho que vai bater um pouquinho, vai resvalar em IA também, tá? Vamos começar então com a gente agora, Marcela Carrasco, vambora. Você já reparou que de uns tempos pra cá parece que todo mundo quer sumir? As pessoas estão postando menos, os stories estão ficando vazios, o engajamento nas redes, tá derretendo. E os influenciadores que postavam 5 conteúdos por dia estão Desaparecendo. O que até pouco tempo atrás era algo pontual, agora é um surto coletivo. Segundo a Nielsen Social Report, o consumo de conteúdos nas redes sociais caiu 9% só no ano passado. O Pinterest... Uma temporada para fazer detox digital. Usuários do Pinterest querem abandonar as telas e se conectar com a natureza nessa nova estação. Retiro de leitura, refúgio na natureza, interiores de casa com cara de fazenda tomarão conta do período. As pesquisas por ideias para fugir do digital e murais de ideias de detox digital cresceram 72 e 200 respectivamente. A estética, Martha Stewart. Só um primeiro ponto aqui é que eu tento ter muito cuidado quando a gente olha esses dados, porque aqui é muito fácil a gente incorrer no erro de... Como é que eu posso falar? De você analisar através de uma ótica gringa, saca? Então, cuidado com isso, assim. Tipo, mano, o que é a estética Martha Stewart, tá ligado? Quem é Martha Stewart? Quem é Martha Stewart, tá ligado? Saca? Alguém aqui conhece a Martha Stewart? Então, assim, eu tento ter sempre esses paralelos, eu sempre tento ter cuidado, assim, quando eu vou analisar esses dados, eu tento dar uma olhada de uma maneira que a gente consiga fazer um paralelo claro com o público brasileiro, saca? Tipo, cara, desculpa, Martha Stewart, seu nome é bem comum, mas eu não a conheço. Opa, aqui no Instagram caiu, mas enfim, voltou. Se você tá ao vivo no Instagram, comenta link. Ai, cacete, fechei a tela, foi mal. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Desculpa, Marcela. Que as buscas por Digital Detox cresceram mais de 270% em 2025. E o termo Thrift Decor, que é basicamente segunda mão para decoração, no brechó e etc., teve um aumento de quase 500%. E, gente, não tô falando esses nomes assim porque eu quero não, tá? São os nomes que estão na lista do Pinterest que eles sempre buscam, né? No inglês, claro que tem mais pesquisas. Você me acha uma chata, né? Bom, o algoritmo virou o vilão de uma geração inteira. Mas o que poucas pessoas estão enxergando é que isso é só a ponta do iceberg. E sim, gente, estamos passando por um dos movimentos mais diferentes de todos os últimos anos. Porque nascemos do digital, estamos expostos o tempo inteiro à informação. E essa será a primeira vez que seremos obrigados a parar. E não é só na moda, na arquitetura, nas artes, em tudo. Todo comportamento leva para o mesmo lugar. Escapismo. Então bora lá falar de moda 2025 e também já entender o que nós temos que mudar para acompanhar a atual conjuntura do mercado. Bora lá falar de moda inteligente comigo. Só pra vocês entenderem, assim, eu dei uma stalkeada na Marcela ontem e ela fala muito de moda. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque moda tem um paralelo direto com o consumo e com o mercado como um todo. Então, só pra vocês entenderem por que eu escolhi esse vídeo especificamente. O que tá acontecendo agora é o início de um dos maiores movimentos culturais já vistos nesses últimos anos. Não só cultural, né, gente? Emocional, estético, será muito forte mesmo. Tanto que é um movimento que ele não vai só mudar a moda ou mudar o feed do Instagram, né? A estética que a gente entende como estética hoje. Vai mudar também como nós vivemos, que mudará a nossa vida no offline, na vida de verdade, e não no online apenas. Vai mudar o que a gente consome, o que a gente respira, absolutamente tudo. Galera, pô, Marcela, me perdoa, não tem nada contra o que você falou, você tem razão, tá? Mas vocês percebem, ai meu Deus, como é que eu posso falar isso de uma maneira que não vai, vamos lá. Mas vocês percebem que toda mudança cultural, ela sempre vem acompanhada de um determinado alarmismo? Vocês conseguem perceber isso? E como esse alarmismo, ele também é propaganda,
ele também é uma maneira de propagandear a gente consiga, enquanto mercado, se readequar e conseguir inserir produtos e experiências no meio disso. O que a gente compra quando a gente contrata alguém, quando a gente compra um produto, em tese, seria o valor trabalho, o valor esforço para aquele produto acontecer. Então, para essa garrafinha aqui, eu estou comprando o valor esforço dela, que é a capacidade de armazenar 710 ml de água, e nesses 710 ml de água eu consigo me hidratar. Só que o que o mercado vende pra gente é o valor experiência. O que é o valor experiência? Você não vai só se hidratar. Você vai se hidratar com uma água, uma garrafinha que tem fibras de cerâmica que mantém a temperatura ideal para você beber a sua água sempre fresquinha. E essa água, ela vai representar tudo que o seu corpo precisa para que você consiga ter um corpo saudável e você consiga ser o melhor no trabalho. Performance, saca? Então, a gente tem uma diferenciação aqui muito clara dentro do que a gente tem de valor trabalho, valor esforço e valor experiência. Hoje, tudo que a gente consome é valor experiência. A gente não compra mais só por comprar as coisas, a gente está comprando porque existe uma experiência por trás. E essa experiência ela não pode ser comprada, ela só pode ser percebida e é isso que a gente faz no nosso trabalho. Quando, não a Marcela especificamente, mas quando a gente tem esse discurso do tipo, cara, tudo que a gente conhece por consumo vai mudar porque é assim que funciona, que não sei o que e tal. O que a gente está vendendo aqui? A gente está vendendo o valor experiência, porque de fato o nosso comportamento muda, show, tá certo isso, mas não necessariamente o nosso valor trabalho. É só o nosso valor experiência que mudou, percebe? Mas enfim, continuando. Esse vídeo é sobre o grande escapismo. E quando eu falo escapismo aqui, não é só sobre querer tirar férias. É sobre um ciclo da história que é sobre a nossa saúde mental entrando em colapso. E, obviamente, sobre o mercado tentando vender uma solução muito rápida para um problema que ele próprio criou. Como já vimos várias vezes no mundo, né, gente? No nosso ciclo maravilhoso de moda. E para entender melhor do que tá rolando, a gente precisa olhar para trás, que eu sempre falo para vocês, a história sempre responde o nosso futuro. Historicamente, toda vez que a gente tem um período de excessos, vem um período de negação no futuro. Então, nos anos 80, ostentação, brilho, excesso. Nos anos 90, veio o grunge como resposta. O jeans rasgado, cabelo oleoso, flanelha velha. Daí tivemos a crise de 2000 e pouco. Daí lá em 2008, o que aconteceu? Minimalismo, depois da crise de 2008. Então, Celine, Normcore, aquela vibe não me importo. E quando a pandemia estourou, o que a gente viu depois, gente? O dopamine dressing por todos os lugares. Muitas cores, muito excesso. Olha aqui, ó. Segundo a Alice Index, as buscas por peças coloridas aumentaram 43% em 2021, comparado ao período pré-pandêmico. Então a gente queria cor, alegria, textura, como se fosse mesmo uma tentativa de deixar esse trauma coletivo um pouco menos doloroso. Só que agora, gente, diferentemente do que a gente estava vendo, só começando ali pelo Clean Girl, primeiro começou pelo Clean Girl, eu falei esses dias no vídeo, gente, me fala uma tendência nesses últimos tempos que durou tantos anos, como esse minimalismo. Então Clean Girl, Quiet Luxury, agora a gente tá tendo essa pegada de athleisure e do nada a gente viu que saiu do feed, saiu do Instagram e foi para a vida real das pessoas. Por isso que eu falo que é o primeiro movimento antidigital desde que estamos nessa época de oversharing. O que é oversharing? As pessoas postando tudo, gente. Esses dias eu vi a mãe de uma influenciadora mostrando que fez uma cirurgia íntima, que ela literalmente mostrou uma foto antes e depois. Eu fiquei assim, o que é isso? A gente viu esses dias, por exemplo, a menina que mentiu sobre a NASA, que mentiu que ia pra Lua. Todos os veículos mostraram lá como se fosse verdade, a Forbes, a Vogue, várias revistas, e não era verdade. Então quer dizer, estamos mostrando demais até o que é mentira. E o pior, as pessoas não pesquisam mais a veracidade das coisas. A gente lê algo na internet e leva isso como verdade. Claramente isso chegaria no esgotamento mental, né? Ou vocês acham que é normal sair uma estética por semana, uma nova moda por semana, uma coisa por semana, tudo muito, muito, muito over? A gente tá ficando louco. E qual que é o resultado disso? As pessoas estão querendo sair das redes sociais, sair da internet. Elas querem sumir, gente, é só observar. Você aí da sua casa, se você tem algum conhecido, algum amigo, bem novinho, de uns 15 anos, dá uma olhada no Insta deles, eles não postam nada. Eles... Então, não, me permita aqui discordar de você. Não é que as pessoas estão saindo das redes sociais, elas não estão postando nas redes sociais, são coisas diferentes. Eu vou tentar abrir aqui, eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver aqui, eu não sei mexer nessa merda. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar isso com vocês.
porque eu queria desenhar aqui com vocês uma parada. Deixa eu ver aqui, tem forma livre? Não, não tem. Como é que eu desenho aqui? Cara, tem um lugar que eu posso desenhar? Show, consegui. Tá, mas como é que eu apago, meu Deus? Vamos lá. Ó, vou desenhar um negócio aqui pra vocês. Vou até ficar menorzinho aqui. Deixa eu só me diminuir aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra não ficar cagado. Vou apresentar pra vocês aqui um conceito chamado janela de oportunidade. Não sei se você já ouviu falar nisso. Se você ouviu, comenta aqui no chat, por favor. Essa janela de oportunidade é como se fossem dois vetores. A gente tem um vetor aqui e a gente tem um... Caralho, esse aqui ficou bem maior, né? Vamos lá, caguei o pau já. E a gente tem um vetor aqui. Dentro disso aqui, a gente tem... São dois vetores, um puxando para cada lado. Se eu tenho duas cordinhas puxando, a tendência é que elas se anulem, né? Aqui eu tenho a marca e aqui eu tenho a cultura. A marca é o que eu controlo enquanto marca. Então é meu tom de voz, com quem eu quero falar, não necessariamente com quem eu quero falar, mas sim com quem eu almejo falar, não necessariamente com quem eu falo. Vocês estão vendo minha tela aqui? Tá, show. Agora tá. Então, a marca é o tom de voz, é a parte demográfica, é o ICP, é tudo isso e tal. É a narrativa que eu quero construir, as conversas que eu quero entrar. Isso é o que eu controlo enquanto marca. O que eu não controlo é a cultura. E o que é a cultura? É o comportamento, são os elementos culturais, são as trends que surgem, porque isso eu não controlo. Quem falar que entende como uma trend funciona, como uma trend nasce, está mentindo. Quem falar que sabe viralizar, está mentindo. Não se sabe viralizar. Porque o viralizar, ele vem daqui, dos elementos culturais, das coisas que fazem essa cultura acontecer. Então, dentro dessas duas forças opostas aqui, eu tenho o que a gente chama de janela de oportunidade. Eu não vou escrever aqui porque vai demorar 3 dias e vai ficar feio. A gente tem a janela de oportunidade. Só que vocês entendem que, à medida que a gente tem uma aceleração muito grande de tendências e da cultura acontecendo, porque, vamos lá, deixa eu só dar um passo atrás aqui. O que eram os elementos culturais por volta ali, vamos botar, até não botando longe não, vamos botar na pandemia ali, 2020. O BBB é um elemento cultural, é uma coisa que a Globo, enquanto marca, ela controla. Então o BBB, até 2020, o que você postasse sobre a tua marca associando ao BBB, vai dar bom. É uma oportunidade, eu tenho ali 4 meses de oportunidade, de janeiro a abril, irado, deu certo. Eu fiz ali, o que você pode aprender com a Juliette, o que você pode aprender com o Gil do Vigor, tal. Pô, pica, irado, vai funcionar. Por quê? A Globo, ela tinha uma força de marca em que ela conseguia criar um elemento cultural, porque a Globo é um caminhão, né, um canhão informacional. Só que, a partir do momento em que a gente começa a ter rede social menos conversacional, menos relacional e passa a ter rede social muito mais voltado para o gráfico de interesse, tem um ponto de virada, porque esse vetor aqui, ele fica muito mais forte e esse aqui muito mais fraco. O que acontece quando dois vetores opostos têm um mais forte que o outro? O vetor mais forte tende a anular o vetor mais fraco. Então é como se eu estivesse puxando esse vetor para cá e esse aqui tivesse tentando... É um cabo de guerra, tá tentando fazer força, mas ele não tá conseguindo, ele vai cedendo, ele vai cedendo, ele vai cedendo. Quando isso acontece, essa janela de oportunidade, ela diminui. Ela fica cada vez mais curta, porque tem muito mais coisa acontecendo culturalmente do que enquanto marca. A gente... E, cara, a gente pode falar que essa virada aconteceu em 2019, 2020, tá? Já vinha acontecendo, tá? Já vinha acontecendo, mas ela acelerou por conta da pandemia. Então, a gente tem esse comportamento de querer se enclausurar nas redes sociais, de querer postar menos, muito por conta disso aqui, dessa janela de oportunidade, sacou? E aí, o que acontece? A partir do momento que eu não tenho elementos culturais sólidos o suficiente para me apoiar, não faz sentido eu me expor no sentido de, cara, eu quero falar sobre BBB. Eu não tenho garantia de que ao falar de BBB eu vou ter resultado. Eu não tenho garantia de que ao falar da Beyoncé eu vou ter resultado. Eu não tenho garantia de que falar do Pose do Rodo eu vou ter resultado. Então, o que eu faço já que eu não tenho garantia? Eu vou me enclausurando e eu vou ficando em lugares cada vez mais fechados.
a gente vai se voltar cada vez mais, o microfone quase caiu aqui, por isso que eu me assustei, a gente vai se voltando cada vez mais para os círculos mais íntimos. E aí, eu vou apagar aqui de novo, deixa eu ver aqui, tá. O que é o círculo mais íntimo que a gente tem? Vamos de trás para frente, Primeiro, a gente tá falando, deixa eu voltar aqui, vou fazer assim que é mais fácil. Tá, deixa eu limpar a tela aqui, que agora eu entendi como é que funciona. Primeiro, caralho, bagulho ruim. A gente tá falando aqui desse círculo mais externo, a gente tá falando de quê? De desconhecido. Eu tô falando com os desconhecidos aqui. Aonde que eu falo com desconhecido? YouTube, TikTok, Reels, sei lá, Twitter. Eu falo com desconhecidos aqui. São pessoas que eu não conheço. Aí, a gente tem um outro círculo aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. A gente tem um outro círculo aqui. Porra, é dentro, tá, galera? Mas, ai, cacete, bagulho ruim, cara. Porra, não consigo fazer o bagulho aqui. Ah, vai, foda-se, vocês entenderam. A gente tem um outro círculo aqui. Que esse círculo aqui, a gente tá falando dos colegas. Vai, eu vou chamar de colega. O que é um colega? Colega é aquela pessoa que eu conheço, mas eu não sou amigo. Então, tipo assim, eu sei da vida dela. Eu costumo usar o exemplo que é o amigo de banheiro de festa. Sabe quando você tá no banheiro da festa apertado pra fazer xixi, e aí você começa a trocar ideia com a pessoa, e aí vocês, porra, minimamente se gostam ali, se trocam uma ideia rápida e tal, se seguem no Instagram, e vocês nunca mais vão se falar, mas você sabe tudo da vida da pessoa que você seguiu no Instagram? É o amigo de festa. Então aqui, eu tenho o feed do Instagram, eu tenho o LinkedIn, eu tenho... Deixa eu pensar o que mais aqui. Eu tenho os stories. Eu vou até tirar o feed aqui. Eu não vou botar o feed aqui, não. Vou botar os stories aqui. Os stories é pra falar com essa galera. Uma outra coisa que eu tenho aqui, nessa meiuca, são o quê? São os meus amigos. Então aqui sim, eu falo com o meu feed do Instagram. Aqui eu falo... deixa eu pensar o que mais. O meu direct. Aqui eu tô falando com essas pessoas. E a gente tem o círculo mais íntimo. Alguém sabe aqui no chat me dizer qual que é o círculo mais íntimo que a gente tem na internet hoje? Eu vou até ajudar aqui, eu vou botar uma corzinha aqui que é pra facilitar essa corzinha. Tipo, o que garante o meu círculo mais íntimo hoje na internet? Quem é o meu círculo mais íntimo na internet hoje? É o meu WhatsApp, são as comunidades que eu participo, são os grupos que eu estou. Então aqui eu tenho o meu círculo mais íntimo acontecendo. Quando eu tenho esse meu círculo mais íntimo acontecendo, já que eu não tenho mais controle, já que eu não sei mais como chegar nos elementos culturais, o que eu começo a fazer? Ao invés de postar esse meme no feed, ao invés de postar esse meme nos stories, eu vou mandar ele só no grupo do WhatsApp que eu tenho. Eu vou mandar ele no grupo do direct, vai? Tipo, se você é mais ousado. Porque eu não quero arriscar. Então, esse movimento das pessoas estarem postando menos é muito mais por uma questão da janela de oportunidades, de não conseguir aproveitar bem as oportunidades enquanto marca, porque todo mundo é uma marca na internet hoje, do que, de fato, um grande ponto de virada, uma grande coisa que acontece e ninguém entende, que não sei o que e tal. Não, é janela de oportunidade. Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Foi mal. Foi mal, Marcela. E volta aí que você tava mandando bem. Estão no momento de estar apenas tendo uma persona lá um pouco mais misteriosa, uma pessoa que não mostra tanto, porque isso é o descolado hoje, que eles nasceram de uma geração que mostrava demais. Então isso acabou indo aos poucos, pegando outras gerações, e hoje as pessoas só querem sumir. E o novo luxo, gente, claramente é o silêncio. Venho falando há muito tempo pra vocês sobre o novo luxo, que o novo luxo é você investir tempo, o novo luxo é você vestir com rapidez. Esse novo luxo, gente, é silencioso, quieto e calmo. E os dados comprovam isso. Olha aqui, as gerações mais novas, a Z e a Alpha, estão postando menos do que qualquer geração anterior. Um estudo da Morning Consult mostrou que 73% da Gen Z prefere consumir conteúdo em vez de criar. Ou seja, né, eles são espectadores, não produtores de conteúdo. Você percebe como isso aqui é exatamente o que eu falei? Eles continuam distribuindo conteúdo, mas eles não criam conteúdo, tá? E, cara, se você parar pra pensar, a internet é isso desde sempre. Tem um conceito que é isso daqui, ó. Eu vou até abrir aqui do Reddit aqui, ó. Não, peraí.
Esse aqui não é o melhor link, porra. O Lurker, na cultura da internet, é alguém que lê as discussões em fóruns, grupos de notícias, chat ou compartilhamento de arquivo, mas nunca ou raramente participa de forma ativa. Estima-se que o quantitativo de integrantes do grupo de discussão online seja composto de 90% de Lurker. O grupo da Coco, lá no Instagram, no WhatsApp, tem 1000 pessoas. Cara, 10 pessoas passam o dia inteiro falando ali, sacou? Tipo, é até menos. Ele fala 90%, é como se 100 pessoas falassem. Eu não acho que tem 100 pessoas falando ali, tá ligado? Então, isso aqui é muito mais um conceito de Lurker. A geração Z e a geração Alpha, ela é Lurker. E a internet é feita disso. Ou você não lembra de como você usava o Orkut, por exemplo, que tinha comunidades que você seguia, que você passava o dia inteiro lendo fanfic do Harry Potter, do Crepúsculo, e, na verdade, você só ficava lendo, você não era produtor de conteúdo. Isso aqui, galera, é um fenômeno cultural. Ponto. Isso sempre existiu e sempre vai existir, tá? Independente. É muito mais uma bolha de informação. E outra, como é que essas pesquisas são feitas? Totalmente com dados que a gente pode chamar de superficial, não que sejam rasos, mas dados que você só consegue olhar pela superfície, você só consegue olhar pelo número de postagens. Você não consegue olhar, por exemplo, quantas mensagens, quantas criações são enviadas no WhatsApp. Por exemplo, você não consegue metrificar isso, você não tem essa métrica, sacou? Então, calma aí também. Você consegue fazer uma correlação disso olhando aquele gráfico, tipo, o que a internet faz no minuto? Cadê? 1 minute internet. Every minute internet, né? Ó, a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui, pra ver se abre maior. Aqui, ó, a gente tem, cadê? São 16 milhões de mensagens enviadas por minuto, 231 milhões de e-mails. Eu achei pouco 16 milhões de mensagens, hein? Mas eu queria ver do WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Não tem WhatsApp aqui? Mas enfim, você consegue correlacionar isso aqui olhando o número de mensagens de WhatsApp que são enviadas todos os dias, tá ligado? E você consegue ter uma correlação muito mais fidedigna para esse comportamento. Conteúdo. O próprio TikTok já admite que o crescimento de novos criadores caiu 21% em 2024. Enquanto isso, as buscas por slow living cresceram 170% no Google Trends nos últimos 12 meses. Tem noção, gente? O Pinterest Predicts de 2025 colocou o macro tema do ano como Escape the Chaos. Então, escapar do caos. Gente, é só você observar. As últimas campanhas de moda grandes, por exemplo, essa da Burberry, onde que foi? Foi no meio da lama, parecia um festival, parecia um caos, uma coisa meio Woodstock. O quê? As pessoas estavam vendo. Olha aqui, qual que é a série mais bombada da agora? The Last of Us. Last of Us é um jogo que acontecia num pós-apocalíptico, que era essa vibe da cidade invadida pela natureza. Tudo mostra que sim, estamos indo pra natureza, pra esse pós-guerra, pra esse pós-bizarro que parece que tudo tá acabando e a gente precisa de uma vida pós-caos. E é nesse exato momento que a gente precisa repensar tudo da nossa vida, inclusive como a gente se veste. Que a gente, sabe aquele papo que eu falo pra vocês? Que qualidade é sempre maior que quantidade? Porque tudo na vida tá pedindo menos ruído, menos excesso, menos quantidade, menos complicação. E porque no meio desse caos você ainda precisa ter peças desconfortáveis. Então por que você ainda tem que pensar em peças que não desamassam, peças que ficam com cheiro, peças que deixam você com calor? E aí que mais uma vez a Insider... Gênia. Eu não vou pular, eu vou pular aqui porque todo mundo conhece a Insider, mas ó, gênia. O chique, né? Só que eu não sei se vocês perceberam como que o Borro tá voltando. Que o Borro não tá voltando o caricato de 2015. Ele tá voltando um Borro mais orgânico, mais europeu, com crochê, babados, tecidos crus. Tanto que olha aqui, as buscas por crochê short dresses subiram 2030% segundo o Pinterest. Gente, você que tem aí um empreendimento de crochê ou conhece alguém que tem, manda esse vídeo agora pra essa pessoa que vocês vão fazer assim, ó, dinheiro até morrer, vamos bombar no crochê, né? Uma especialidade brasileira. Eu não sei se vocês viram as fast fashion, Zara, H&M, C&A, todas elas estão lançando tons de areia, verde salvia, peças oversize e também tecidos naturais. Já no luxo a gente tem a The Row, que cresceu 40% em faturamento em 2024, segundo a Vogue Business, e a Hermès, né, que no último relatório para investidores revelou que a demanda por peças sem logo e com acabamento artesanal é uma das maiores responsáveis pela alta dos seus lucros. Já na beleza, gente, o reflexo é imediato, tá? Ó, gloss de volta, pele com textura, blush que parece queimado do sol, pode ver, aquela cor da Road, queimado do sol tá bombando, todas as maquiagens parecem que são feitas em 5
minutos. Tá todo mundo, ai, que base em stick, ai, que não sei o que eu faço correndo, olha aqui a Bianca, né, Boca Rosa, ó como eu dou o blend em tudo, que, gente, tudo é pra parecer que não teve muito esforço, é o famoso effortless, né, que é sem esforço, e realmente as pessoas estão cada vez mais querendo vidas práticas. Só que o skincare, que é um momento seu com você mesmo, olha aqui, ele virou um ritual sensorial. Então produtos com cheiro de lavanda, textura de manteiga, toque de óleo estão crescendo pra caramba. E a própria Sephora apontou um crescimento de 32% nas buscas por produtos de acabamento natural e glow. Na arquitetura, vamos dar uma olhada na arquitetura. O fenômeno é o mesmo. Olha isso, gente. O Pinterest aponta um aumento de quase 1000% nas buscas por farmhouse decor. A Ideal Home declarou oficialmente o Rustic Retreat, que é uma pegada um pouco mais rústica, como a trend de interiores de 2025. E, gente, as casas... Cara, acho lindo. Porra, queria muito ter uma casa assim e tal, tipo, e eu entendo que é referência e tal, mas ainda assim eu acho muito descolado da realidade, tá ligado? Eu acho muito descolado da realidade das capitais brasileiras, não vou nem falar do interior, eu falo das capitais brasileiras, assim, tipo, a gente tem que ter muito cuidado com a análise desses dados, galera, pra gente não cair nesses buracos de minhoca aqui. E, mais uma vez, isso não tem nada a ver com o conteúdo da Marcela, tá? Eu acho que ela tá lendo o relatório do Pinterest aqui, tá lendo muito bem e diagnosticando muito bem o problema. A questão é que não tem um paralelo direto com o público brasileiro. Sacou? A casa da Virgínia, que é a maior influenciadora do Brasil, que já marcou a Coco nos stories, igual você podia estar fazendo agora, depois de deixar o like na live, marcar a gente nos stories também, que tá assistindo a live. A casa da Virgínia não tem nada a ver com essa estética, sacou? E 40 milhões de pessoas no Brasil querem ter a casa da Virgínia, sabe? Então a gente tem que ter... E não tô falando que a Virgínia é um senso estético que a gente deva seguir, não, tá? É só pra mostrar como a gente tem que ter cuidado com esses paralelos, assim. aspiracionais de hoje, não tem mais aquele mármore branco com LED azul, né? A gente tá vendo bastante isso, casa da Anitta, enfim. Como que é a arquitetura hoje, gente? Cimento queimado, madeira de demolição, cortina de linho, cerâmica artesanal, uma varanda cheia de verde. No turismo, o cenário é o mesmo. O Airbnb reportou um aumento de 50% nas reservas de propriedades remotas. Então as palavras mais buscadas são off-grid, eco-lodge, natural retreat e mountain cabin. Gente, só palavras que mostram que as pessoas estão escapando da cidade. O desejo agora é só um, né? Desconectar. A gente tá entendendo que a desconexão é a palavra a partir de agora. E por que isso acontece, gente? Porque por trás de todos esses lados, lembrando que a moda é um reflexo de todos os âmbitos, a gente entende que as pessoas estão cansadas. E o cansaço emocional é o pior deles. É você entrar no Instagram e comparar a sua vida, ficar olhando. Venho trazendo bastante todos esses momentos, né, que a gente tá passando nas redes sociais. E olha isso, um estudo da American Psychological Association mostrou que 87% dos jovens adultos relatam níveis elevados de estresse relacionados ao uso excessivo de tecnologia. Gente, faço uma pergunta pra você, não sei você, mas o dia que mais me dá ansiedade é domingo, e o dia de domingo eu sempre tiro pra ficar descansando na cama. Só que antes eu tinha mais o hábito de assistir alguma coisa, de eu abrir meu computador e pesquisar, e hoje eu fico só lá no TikTok. Gente, dá um nível de ansiedade tão grande que parece que eu não consigo nem dormir à noite, de tanto que minha cabeça fica, sabe, passando e passando informações. Olha que bizarro. O algoritmo tá quebrado. O conteúdo perdeu valor e o like não é o mesmo de antes. Só comparar, gente, o nível das influenciadoras, que tinham 1 milhão de likes, hoje não passam de 30, de 20 mil. Realmente a crise é de todos os lugares. As marcas de moda não sabem mais como engajar, os creators não sabem mais o que postar e o público não aguenta mais conteúdo vazio. E pode ver, gente. Aqui, muito do sentimento que eu tô tendo hoje em relação a postar, ela vou falar mal de IA de novo, né? Tipo, e eu tenho usado no meu processo e tal, mas eu tenho ficado muito frustrado porque, cara, eu tô batendo o olho, assim, tipo, no que eu vejo no meu feed, até do que me interessa, assim, tipo, mano, e é tudo uso de IA. E às vezes o conteúdo pode ser até bom, tá ligado? Mas quando eu identifico que tem uso de IA, eu broxo, tá ligado? Tipo assim, eu leio assim e falo, beleza, pô, show, fui enganado, sabe? Eu tô sentindo um pouco dessa essa fadiga de IA, assim, tipo, não sei se vocês têm percebido isso também, mas eu tô sentindo um pouco dessa fadiga, assim, e eu acho que esse vazio vem muito também da IA, assim, tipo, esse cansaço vem da IA, né, tá todo mundo muito mais produtivo e tal, e ao mesmo tempo esse vazio que a gente tá assistindo nos conteúdos vem disso, assim, e é foda, porque, por exemplo, cara, eu fiz um post aqui na sexta-feira que, cara, beleza que, tipo assim, eu não segui todos os ritos e processos e tal, que deveriam ser seguidos num post, mas, tipo assim, eu fiz um post aqui falando, tipo, comparando o estúdio do Francis Bacon, que é um artista que eu gosto muito, com o meu, assim, com o meu estúdio aqui, né, tipo, com a minha bagunça.
aqui. E aí eu fiz um texto falando sobre isso e tal, foi um texto mega real, assim, que eu realmente escrevi porque eu tava afim. E, cara, flopou. Flopou grandão, assim, comparado aos outros posts do perfil, sabe? Tipo assim, deu ruim, assim. Beleza que eu posso não ter seguido todos os ritos, né, tipo, de conteúdo e tal, mas você vê aqui, tipo, que na média a coisa, tipo, não foi tão, tá ligado? Tipo, foi ruim, assim. E eu tentei ser o mais real possível. Então eu fico me questionando também até que ponto a gente não tá só aceitando o uso de IA e é isso, a gente vai emborrecer mesmo e valeu, falou, sabe? Eu tô meio cético, assim, tipo, eu tô meio desesperançoso, sei lá, não sei. Eu também não tô num dia bom hoje, não, tá? Gente, as novas plataformas são desesperadas. TikTok tá pagando usuários, Instagram vai começar a pagar os usuários, todo mundo tá tentando trazer os usuários pra tela, que realmente eles estão entendendo que as pessoas estão se distanciando da vida digital. E é exatamente aqui, gente, que vem o grande insight deste vídeo. Esse escapismo, ele não é um acidente, é a única resposta plausível a todo um sistema que deixou as pessoas loucas, todo mundo vidrado, tá todo mundo expondo tudo. Olha o crescimento, gente, de todas as plataformas adultas, que absurdo. E como sempre, a moda reage, porque a moda é um reflexo diário de todos os outros âmbitos da nossa vida. Ainda mais de uma coisa em especial, do emocional coletivo. E não adianta, gente, a gente veste o que a gente sente. Isso sempre vai estar correlacionado com as pessoas. A moda é a expressão, é o que elas estão dentro delas. Porque enquanto o mundo grita, a timeline explode, os números caem, os criadores surtam, qual que é o novo cool? É o silêncio, é o tempo, é a textura, o toque, o cheiro da terra molhada. Porque no final das contas, gente, nós humanos, nós somos sobre pessoas. Nós somos sobre trocas e não apenas na frente de um dispositivo. Isso tem que ser uma mudança que acontece para ontem, porque senão, infelizmente, seremos, que já somos, né, a geração mais doente. Sabe de onde? Da saúde mental. Então eu quero saber de você. Qual que é o seu refúgio? O que você... Cara, é isso, assim, tipo, eu até... Eu comentei isso foi no Agência Zen ou foi no Projeto Zen? Agora eu não lembro onde que eu botei. Deixa eu ver se foi no Projeto Zen que eu escrevi isso. Ah, não foi aqui, não. Não foi aqui, não. Mas, enfim, foi na trilha de IA do Agência Zen, que você, inclusive, vai poder comprar aí na semana que vem. Eu falei o seguinte, cara, tipo, a gente precisa de muito repertório agora, mais do que nunca, assim, tipo, a gente precisa de muito repertório pra poder se diferenciar, sabe? O texto lá que eu escrevi, do Francis Bacon e tal, tipo assim, mano, quem é Francis Bacon, tá ligado? Tipo, ninguém conhece esse maluco direito, óbvio, conhece, é um artista famoso e tal, mas, tipo assim, na maioria das pessoas não conhece. Se eu virar pra minha mãe e perguntar quem é Francis Bacon, é mais fácil ela saber quem é a Martha Stewart do que o Francis Bacon. Mas, tipo assim, eu tenho tentado me tornar mais interessante ou mais interessado no que eu vejo fora da internet do que na internet, sabe? Eu tenho voltado, e muito por culpa da Gabi, assim, não culpa negativa, mas, tipo assim, tenho tentado ler muito mais, ter consumido muita coisa. Inclusive, vou até recomendar uma parada aqui, ó. Eu tô assistindo, porque se tudo der certo, vou pra lá, mas eu tenho assistido com a Gabi toda noite esse eu diria que é um documentário, né, mas tipo, não é bem um documentário assim, mas é o Tucci in Italy, que é o Stanley Tucci, né, que é um ator muito foda, e a gente tem assistido toda noite, assim, e tal, e eu gosto muito da gastronomia, eu gosto muito como a gastronomia, ela explica muitos fenômenos também, assim como a moda, a gastronomia, ela explica muitas coisas, e eu tenho gostado muito, assim, tipo, de assistir esse tipo de coisa, de assistir documentário, de ler coisas fora do meu eixo, assim, porque é isso que me dá repertório até pra conversar com vocês na live aqui. Eu tava conversando com o Gabriel, e a gente tá pensando, eu tô pensando em trazer o Gabriel pra me ajudar nas lives, porque assim, cara, é muito difícil segurar uma live sozinho. Por isso que eu comecei a fazer o react, assim, eu tava fazendo o resumo das notícias e tal, só que, mano, é muito difícil. Você ler, dar atenção no chat, fazer e tal, é cansativo, sabe? Tipo, tava me tornando assim, eu tava meio que tipo, caralho, hoje tem live, puta que pariu. Ai, que preguiça, sabe? Então, tipo, eu tenho tentado fazer os reacts e tal, justamente por isso. E eu tenho tentado me desconectar um pouco da internet pra poder fazer as lives e reacts, justamente pra ter coisas diferentes pra falar, porque o meu medo é um dia que eu não tiver coisas diferentes pra falar, que eu começar a me tornar repetitivo, sabe? E já aconteceu algumas vezes, tá? Já aconteceu algumas vezes disso acontecer, mas eu consegui pescar alguma coisa ali na hora e consegui desenvolver uma outra ideia. Então, é isso. É isso, é o que eu tenho pra dar pra vocês hoje. Cara, é o que eu falo todas as lives, assim. Tipo, a única coisa que eu tenho que eu tenho pra dar pra vocês é a minha companhia, sabe? Eu até vi que a Lara comentou ali, o Hector deu uma aula no dia mais triste dele, não sei o que e tal. Mas é isso, cara, porque, tipo assim,
eu falaria isso se a gente estivesse conversando, sabe? Eu trocaria essa ideia, eu expuseria, não sei. Eu colocaria isso numa conversa que a gente estivesse tendo, sabe? Tipo, porque é o que eu tenho pra falar, é o que eu sou, é o que eu vivo e é o que eu sei, sabe? Tipo, esse final de semana eu tive várias conversas filosóficas com os moleques e tal. Então, é muito nessa pegada, assim, é o que eu tenho pra dar pra vocês, sabe? Tipo, é o que eu posso oferecer nesse momento. Se é bom, se é ruim, acho que, cara, vocês estão aqui comigo desde a hora que a gente começou. Tem quase uma hora que a gente começou a live e vocês estão aí comigo, tá ligado? Eu só tenho a agradecer, assim, a vocês. Hoje realmente não tá sendo um dia fácil, mas eu acho que é isso. Se a gente não tiver esses lugares na internet que a gente possa compartilhar essas coisas, acho que a gente perdeu, tá ligado? E eu não posso me dar o luxo de perder, sacou? Tipo, lá vai eu competir de novo, né? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelo like, obrigado pelos stories que vocês marcaram a gente. Eu tenho certeza que você me marcou nos stories. Nossa senhora, eu tenho uma certeza que eu recebi várias notificações. Mentira, eu recebi nenhuma, seus merda. Mas obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelas mensagens no chat. Na quinta-feira eu tô de volta, se tudo der certo, tipo, véspera de viagem, vou estar aí, tipo, nas vésperas do Conexão. É isso, tipo, tragam pautas também, tipo, tragam coisas aí pra poder falar de mim. Inclusive, eu vi aqui que a Ana Júlia falou do Zé. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. E eu vou mostrar só pra vocês, tá? Porque é uma piada meio merda, tá? Tipo, pra vocês não ficarem... Ó, deixa eu compartilhar aqui, caralho. Mostrar um negócio aqui pra vocês. O Zé montou aqui, ó, que a trilha... Já tava com a trilha 1, né? Tipo, todas as trilhas finalizadas. Ele tá finalizando, tipo, a edição e tal. Ele, ó, cara, novamente, parabéns pelo curso. A Agência Zen tá muito foda. Aí eu falei pra ele, pô, cara, eu tenho depressão pós-parto com curso, tá ligado? Sempre eu acho meus filhos feios até as pessoas elogiarem. Então, quando vocês comprarem a Agência Zen, elogiem, por favor, porque minha autoestima é baixa, tá? Me ajudem com essa daí. É piada merda, eu falei que era piada merda, mas eu tenho. Então, é isso, cara. Tipo, obrigado. Obrigado pela companhia de vocês. E é isso. Forte abraço. Agora eu vou pra minha reunião de RH. E depois, mais tarde, tem a reunião lá que eu tenho que falar coisas que eu não estou preparado pra falar. E eu vou. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelo chat. Obrigado pelo like. Obrigado pela marcação. Obrigado por tudo que vocês fazem pela gente. E contem comigo porque eu conto com vocês. A única coisa que eu tenho pra dar pra vocês é a minha companhia. Valeu?